Mas aí, então é o seguinte, ó, isso aqui é uma conversa que corre solta normalmente, entendeu? Tá. Mas assim, eu acho que o assunto que mais... Pode perguntar. Você vai ver como é que a coisa anda. É uma conversa. Você vai ver como é que é fácil. E aí, jovem? Seu futuro é as Forças Armadas. Essa frase já essa frase vai acabar virando sucesso. Tá. Deixa eu deixar aqui perto. Não posso tomar muita água. E aí, cara, posso ir então? Posso? Beleza. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Hoje eu vou falar com uma pessoa extremamente interessante, capacitada, com muito conteúdo, não é? E a gente vai falar sobre gente, ser humano, pessoas, enfim, né? Um assunto que atrai o meu interesse desde sempre. Eu acho que lá com 7 anos de idade eu já tinha o interesse pelo ser humano. Nos meus momentos assim de reflexão, e que são muitos o tempo todo, sempre foi assim, o ser humano sempre foi o meu foco. Eu tento entender o porquê de certas coisas que a maioria ainda nem consegue perceber, né? Eu tento entender lá fazendo as minhas reflexões, apesar disso ser uma coisa digamos assim, lastreada em ciência, por exemplo, né? Mas hoje não. Hoje eu vou conversar com alguém extremamente preparada para falar sobre esse assunto, né? Ela é doutora em psicologia, é pós-doutora em educação, né? É psicóloga, professora titular da PUC, ou seja, alguém que tem de sobra condições de tirar dúvidas e dúvidas e dúvidas e colocar um raciocínio aqui que eu chamo de raciocínio antimito. Porque a gente vai criando mitos a vida inteira, né? Lembra do manga com leite mata o sujeito? Pois é. Hoje a gente sabe que manga com leite vira uma vitamina deliciosa e ponto final. Ok? Professora Vanúzia Leal. É um prazer enorme tê-la aqui, né? Nas conversas anteriores que a gente teve aqui, eu fiquei sabendo que a professora, no tempo do primário e tal, fazia programa de rádio assim, na escola, né? Não em emissoras e tal. Então tem tudo a ver com podcast, tem tudo a ver com comunicação. Tenho certeza que essa conversa hoje aqui vai ser extremamente boa. Professora, seja bem-vinda. Se sinta, por favor, em casa. Nossa conversa aqui vai ser muito boa, com certeza. Muito obrigada. É uma alegria, né, poder estar aqui com vocês. Um convite assim que foi uma gentileza, não é? Eu agradeço muito essa oportunidade e espero que eu possa contribuir, né, com algo aqui interessante. E com que certeza. A nossa conversa seja bem produtiva. Professora, eu não tenho a menor dúvida, né, que esse programa que a gente vai fazer aqui vai virar um bloco de conteúdo de pesquisa, porque eu tenho falado aqui com tanta gente, com tanto conteúdo sobre tantos assuntos, né, que esse inclusive é um dos objetivos do Jurubebas, é ser lá digamos assim, um poço de conteúdo que as pessoas possam ir lá. Por exemplo, hoje eu pretendo falar aqui sobre desenvolvimento humano, então qualquer um que quiser pesquisar esse tema vai ter, nesse programa que a gente vai fazer hoje aqui, uma possibilidade de aprendizado muito boa, com certeza. Então a discussão vai num nível muito bom, mas facilita o entendimento para quem não é nem do ramo. As pessoas entendem e elas percebem certas coisas que são fundamentais para a vida delas. O Jurubebas tem esse objetivo, vamos dizer assim. Então, professora, a senhora é professora, a senhora tem livro, escritora, pós-doutora em educação, ou seja, o ser humano
provavelmente esteve no centro das suas preocupações desde sempre, né? E hoje nós estamos na seguinte situação. Estamos vivendo em um mundo onde a informação boa e a informação ruim competem por espaço. As pessoas não têm senso crítico para entender o que é bom e o que é ruim, não tem senso crítico para avaliar, não tem conhecimento para fazer isso, mas as informações estão aí. Ou seja, tem gente sendo exposta a pseudos conhecimentos, por exemplo, sobre psicologia, sobre comportamento, que eu fico imaginando uma pessoa com seu conhecimento olhando aquilo e falando, meu Deus do céu, como que alguém pode estar falando tanta bobagem? E o pior, pessoas relativamente famosas, pessoas que têm um público e tal, e falando bobagens homéricas por aí. Como é que a senhora vê esse desenvolvimento humano já nesse caldo todo? Por exemplo, vamos pegar do seguinte ponto. Hoje, uma criança de 5 anos, que nasceu em 2024, quais são as chances dessa criança se transformar num ser humano equilibrado? O que seria, a nível de educação principalmente, né, que essa criança deveria ser submetida a partir de agora, para que a gente possa ter pelo menos a esperança de que esse vai ser um cidadão equilibrado do ponto de vista emocional? E aí? Vamos começar pelo tema da educação. Toda pessoa que tenha a oportunidade de ser educada no sentido de aprender a se conhecer bem, a conhecer o outro e a constituir um espaço social de relações afetivas, tem a chance de ser uma pessoa, eu não diria equilibrada, mas de ser uma pessoa coerente, né? De ser uma pessoa que saiba se conduzir, né? Que saiba fazer escolhas na vida, se responsabilizar por tudo aquilo que ela faz, não é uma pessoa responsável, vamos dizer, com ela própria, que saiba se cuidar e cuidar do outro, né? Então, esse tema da educação é um tema extremamente importante. Mas a educação no sentido da pessoa saber se conduzir na vida, né? Então, isso começa desde que a criança nasce, desde o nascimento, né? Desde o primeiro espaço social da criança. Então, que seria a família ou os cuidadores, não é? A família é o primeiro lugar onde a criança vai começar a entender quem é ela, quem é o outro, e como que é o mundo ao seu redor. A senhora vê essas crianças, aliás, os adultos que fazem parte do cuidar dessas crianças, a senhora vê, como profissional dessa área, a senhora vê essas pessoas com um mínimo de preparação para entender com o que elas estão lidando? Olha, acho que o importante dos adultos que cuidam das crianças, primeiro, é o afeto, o amor, não é? É a pessoa estar disponível para conviver com a criança, para atender às necessidades afetivas da criança e criar um clima emocional favorável ao desenvolvimento, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? O adulto não precisa de conhecimentos técnicos, teóricos. Ele precisa apenas saber ouvir a criança, saber observar a criança, tentar compreender o que ela necessita naquele momento. A gente vive, então, hoje, como você estava dizendo, num mundo com muita informação, não é? Assim, nós somos atravessados o tempo inteiro por múltiplas informações
e muitas vezes informações contraditórias, né, que nos deixam confusos às vezes. Imagine as crianças, como é que elas se sentem essas esponjas, nesse mundo, né? não é? Então, os adultos, eles precisam estar atentos, acompanharem, estar juntos, né, com a criança, ouvi-la, prestar atenção nas inseguranças que ela expressa. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu falo que uma sociedade educada, não é? Não estou falando da educação formal, escolar somente, mas dessa educação ampla, não é? Uma sociedade educada, ela vai bem no desenvolvimento, não é? Porque as pessoas vão desenvolver uma condição de agentes do processo social, né? De sujeitos do processo social. Ou seja, boas pessoas vão desenvolver um bom processo. Um bom processo, não é? Que seria o quê? Seria conviver bem com o outro, cuidar de si próprio, cuidar do outro, se preocupar com o planeta, por exemplo, se preocupar com as condições de vida das pessoas, estarem sempre em conexão com tudo que acontece ao seu redor, né? E não ficarem passivas diante dos acontecimentos. Aliás, nenhuma pessoa é passiva, não é? Assim, tem um certo nível de envolvimento com o lugar onde ela vive, né? O espaço social onde ela vive e se desenvolve. Professora, outro dia eu estava lendo um artigo, não me lembro exatamente qual era o tema, mas tem uma coisa que me chamou a atenção nesse artigo, que trata da ansiedade provocada pela exposição das pessoas a essas informações, pelo fato delas não poderem fazer nada. Elas só assistem aquilo, né? Estão percebendo o que está ocorrendo, mas elas não podem fazer nada. E aquilo gera uma ansiedade muito nociva à própria pessoa. Assim, existe digamos, uma saída para esse tipo de armadilha que nós estamos enfrentando diariamente? Realmente é uma armadilha, né? Olha, a pessoa, ao longo do processo de desenvolvimento, ela pode ir gerando recursos subjetivos para o enfrentamento desse tipo de dificuldade que a gente tem, não é? Que recursos seriam esses, por exemplo? Eu vou dar um exemplo, né? A pessoa, por exemplo, trabalhar aqui no podcast, não é? Fazer esse tipo de atividade é um recurso subjetivo. Você estava me dizendo que desde sempre você se preocupou com as pessoas, que você sempre gostou desse tipo de trabalho. Isso é um recurso subjetivo para enfrentar as dificuldades da vida. Então, o processo de desenvolvimento é um processo de desenvolvimento de recursos subjetivos para que nós possamos enfrentar os desafios que nós encontramos no nosso cotidiano. De novo, a gente volta lá na criança. Exato. E como que a criança vai começar a desenvolver isso? Olha, os autores, né, tem alguns autores que falam que a criança nasce com múltiplas possibilidades de desenvolvimento, infinitas possibilidades de desenvolvimento, né? E que ela vai perdendo isso ao longo do tempo por imposição da vida. Isso é muito triste, né? É muito triste. Então, a gente tem que cuidar das crianças, deixar que elas imaginem, que elas fantasiem, que elas sonhem, né? Que elas se arrisquem, que elas sejam criativas. E isso é um processo educativo, né, que vai gerar aprendizagem e desenvolvimento. Quando eu falo de desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento da qualidade da mente do ser humano, né? O que é essa qualidade da mente, né? É uma mente que tem recursos, como eu estava dizendo, recursos subjetivos, né? Que são singulares, cada pessoa tem os seus, né? E que
proporcionam qualidade de vida, um processo de qualidade de vida. Já pensou se nós investíssemos nisso lá na educação infantil, aliás, na própria família, antes que a criança fosse para a escola? Como é que nós investiríamos nisso? Com a convivência, né? Uma convivência harmoniosa, que tivesse um clima emocional interessante, favorável, que a criança se sentisse acolhida, segura, né? Para poder explorar o mundo, para poder também se entender. Mas aí nós precisamos de adultos que consigam fazer isso com a criança, seja na família, depois na escola, na sociedade, não é? Para formar pessoas com uma mente, eu diria assim, uma mente criativa, né? E capaz de encontrar saídas, encontrar alternativas a qualquer dificuldade que a pessoa encontrar na vida. Ou seja, se essas múltiplas habilidades, né, se essas infinitas habilidades que estão lá no cérebro daquela criança nos primeiros tempos de vida, se elas forem preservadas pelo cuidar correto, né, pelo ambiente de amor, de compreensão e tal, não sei o quê, a gente poderia utopicamente sonhar com uma sociedade assim, infinitamente mais justa, melhor, muito mais criativa, assim, num futuro, sei lá, vamos botar, para a gente renovar esses 8 bilhões de pessoas, vamos dizer que demore, sei lá, 200 anos. Mas em 200 anos nós teríamos uma sociedade dando risadas do modo de vida de 200 anos atrás. Tipo assim, cara, presta bem atenção, né? Vamos lá, pegando um raciocínio lá de 200 anos, daqui a 200 anos, alguém raciocinando assim, cara, você acredita que há 200 anos atrás as pessoas construíam patrimônios que elas não conseguiriam utilizar nem se elas fossem 30? Exatamente. Como é que pode ser isso, professora? Você me fez lembrar de uma experiência muito boa que eu tive. Em 1970 ou 71, eu participei de uma expedição a uma tribo indígena. Eu fiquei 41 dias na tribo Tapirapé, né? E é assim. E era assim, naquela época, eu pude ver isso, né? As crianças, eu me lembro, eu conto isso para os meus alunos, porque eu tenho uma boneca de pau-brasil que era de uma criança lá da tribo. E eu fui perguntar para o pai da criança, eu nem me lembro mais como é que foi, porque eles não falavam português, mas nós tínhamos um cacique da tribo Carajá que foi com a gente para essa expedição e ele era o nosso tradutor, né? E eu fui perguntar, porque eu gostei tanto da boneca, né? E fui perguntar para o pai da criança o que eu poderia fazer para ter aquela boneca. Ele olhou para mim e apontou para a criança, que eu tinha que falar com ela, com a criança. Né? Naquele momento, eu fiquei desarmada. Não é? Então, assim, por quê? Porque é um espaço social onde as pessoas se respeitam, se valorizam mutuamente, seja criança ou adulto. Eu acho que esse é um exemplo, não é? Que é a vida em comunidade, né? Olha só o que esse cara fez, né? Ele disse, não é comigo que a senhora tem que falar, é com a criança. É com ela, dela. Ela tem que ser levada em conta. Exatamente. E o que nós fazemos com as crianças, às vezes? As tornamos invisíveis, muitas vezes, ou então as expomos. Né? Cumpridores de ordem. Há coisas que elas não podem, né, ser expostas. Né? Eu, de vez em quando, eu converso com pessoas sobre esse assunto, né, assim,
Porque eu passei a minha vida toda pensando no ser humano. Isso eu posso... eu até costumo dizer, olha, eu sou um pensador prático. Enfim, né? E eu me dou como exemplo. Até os 7 anos, e olha que a minha mãe era professora de português, minha mãe fez curso de português por correspondência, se transformou numa excelente professora, até dava aula para alunos já de universidade, né, gente de 3º grau e tal. Ela é uma excelente professora, fez curso de taquigrafia por correspondência. Minha mãe era uma pessoa extremamente competente. E eu fui para a escola aos 7 anos. Então, até os 7 anos, a minha vida foi só a minha mente, eu acho que, sabe aquela coisa de nunca teve uma trava. Então, eu criei naquele período, eu criei todos os meus brinquedos. Como eu nasci numa família de muito pouco recurso financeiro, econômico e tal, então, assim, os meus carrinhos eu mesmo fazia. Entendeu? Assim, todos os meus brinquedos eu mesmo fazia. E assim, e a minha mente, isso não mudou. Eu continuei sendo uma pessoa criativa, extremamente criativa mesmo, eu posso falar isso sem nenhum tipo de problema, claro, né? Claro. E até hoje, eu faço a maioria das coisas. Por exemplo, na minha casa, eu resolvo todos os problemas. Tá vendo? Outro dia eu tô montando uma pequena indústria lá e tal, eu precisava de um elevador, né, lá não sei o quê, e aí chamei 2 empresas, elas fizeram orçamentos, eu achei orçamentos assim extremamente absurdos por conta daquilo. Falei, é mesmo? Aí o que eu fiz? Fiz uma pequena pesquisa e fui lá e eu mesmo fiz o elevador. Tá lá funcionando perfeitamente, sem problema nenhum. E isso eu já fiz com outras dezenas de coisas. Agora, eu reconheço que isso tem a ver com os meus primeiros 7 anos de vida. A pessoa que eu sou emocionalmente tem a ver com aquela fase lá. E aí eu passei a dizer o seguinte, olha, para você entender o que é felicidade, você precisa entender o que acontece com uma criança até os 7 anos. Antes dela ir para a escola. Antes de colocarem na cabeça dela a primeira trava, o primeiro não, o primeiro senão, a primeira preocupação da mente, sei lá o que e tal. Até aquela idade, eu só pensava no que era bom, bonito, belo, maravilhoso, os sonhos e tudo e tal. Ou seja, então eu vivia um caldo de felicidade extremo. Eu vivi um caldo de felicidade nos primeiros 7 anos de vida extremamente poderoso, que reflete na minha vida até hoje. Olha só, que interessante, né? Sabe que as nossas histórias são muito parecidas? Eu nasci numa colônia agrícola, na primeira tentativa de reforma agrária no Brasil. Minha mãe era professora na escola rural, lá, né, na colônia. E eu tive essa experiência de viver em comunidade e de ser valorizada como criança. Olha, lá debaixo da mangueira, né, a gente fazia peças de teatro. Aprendi a recitar poemas, né, naquela época. Eu lembro de um poema que ficou na minha cabeça, né? Meu Brasil, de Olegário Mariano, poeta pernambucano, né? A gente aprendia tanta coisa, né? E compartilhava ali com gente do Brasil inteiro, né? Então, o desenvolvimento humano realmente deve contar muito com essas primeiras experiências de vida, não é? De se sentir com liberdade, né? Tendo confiança naquele contexto, naquelas pessoas com quem a gente convive. E tem uma coisa que é fundamental, que é a questão da comunicação, né? A comunicação, não só como uma troca de ideias ou de informações, mas como uma forma de validar a pessoa, não é? Então, a comunicação com a criança,
deve ser uma comunicação que faça com que a criança se sinta bem, se sinta amada, feliz, como você disse, protegida, segura, não é? E eu não sei se essa comunicação está acontecendo atualmente, não é? Eu não sei, em todos os espaços. Porque, na verdade, o que conta não é o que a gente fala para a criança, mas é o que ela entende do que a gente fala, o que ela gera. Isso é a base da comunicação, né? Então, é a base. Por exemplo, se a mãe fala alguma coisa para o filho e o filho entende assim, nossa, minha mãe me ama, né? Minha mãe, ela é orgulhosa de mim, ela se sente muito feliz comigo, é isso que importa. Tá? E não aquilo que fala. Agora, quando a criança é exposta a tantas informações contraditórias, distorcidas, e que ela pode gerar sentidos que a gente desconhece, que ela própria não tem noção do que ela está gerando, é muito perigoso. Né? A gente não sabe, a gente estava falando da mente. Né, da qualidade da organização psicológica da pessoa, que está muito relacionada a um sistema de comunicação. E esse é um dos problemas que eu acho que nós temos que enfrentar hoje, as famílias, as escolas, né, de forma que as nossas crianças não adoeçam. Uma outra coisa que eu acho que vale comentar aqui, já que nós estamos falando desse assunto, e eu considero isso assim de uma extrema importância, nessa fase e também depois na sequência, né, que, enfim, mas principalmente nessa fase, eu vi, meu pai era um homem assim de pouco estudo, ele acho que completou o primário e ponto, né? Mas ele era um sujeito de muita sabedoria. Imagina. E uma postura humana assim que era invejável, né? Eu precisei crescer bastante para entender coisas que eu não entendia quando eu era jovem. Por exemplo, eu não entendia a postura do meu pai frente às pessoas que o prejudicavam. Eu não entendia como que ele conseguia virar a página. Eu não conseguia, eu questionava, pai, mas como assim essa figura, sabe, se a pessoa atrapalhou, fez isso, falou mal, não sei o que, não, pode, esquece, não, vamos embora, vamos para frente, não sei o que, e ainda ajudava, né, assim, enfim. Mas em relação à minha mãe, assim, a postura dele em relação à minha mãe era de um carinho tão profundo, uma coisa assim de atenção, de cuidado e tal, que aquele exemplo fez com que eu me transformasse numa pessoa daquele jeito. Né? Se eu for pegar o relacionamento que eu tenho, que já dura mais de 30 anos, 30 e poucos anos, né? Tal, estou com a mesma, assim, eu estou com a mesma namorada. Eu muitas vezes eu me vejo, né, naquelas atitudes. Né? Então, assim, ou seja, então a minha construção emocional, ela tem tudo a ver com o exemplo que eu vi dentro da minha casa. Né? Ou seja, principalmente nesse período, eu me lembro das conversas que eu tinha com a minha mãe aos 7 anos, questionando sobre religião, questionando, sabe assim, ela acho que a minha mãe pensava assim, meu Deus do céu, e agora, né? Como é que eu faço com esse menino? A minha avó, ela, Dona Madalena, minha avó, eu tinha e continuo tendo uma personalidade muito, né, enfim, aí a minha avó de vez em quando, minha mãe chamava Luzia, né, a minha avó, eu nunca mais esqueço das vezes que a minha avó falava assim, Luzia, chamando a minha mãe, né, Luzia, esse menino tá pissuído, Luzia, por conta do que eu fazia, do que eu era e tal, quando criança, né, principalmente até os 7 anos. Então, essa fase, e por que eu estou dizendo isso? Porque a senhora acertou na mosca, né? Se as famílias prestassem atenção de verdade nas crianças,
se as famílias dedicassem a essas crianças o que elas precisam para esses primeiros anos de crescimento e sedimentação de coisas importantíssimas, como, por exemplo, essas habilidades que são tolhidas mesmo, porque é assim, a criança, a senhora falou uma frase aí que é assim, fundamental, e eu acho que as pessoas tinham que pensar muito sobre isso. As crianças, as famílias transformam as crianças em seres invisíveis. É como se a opinião deles não valesse, porque eles são crianças. Esse índio que a senhora deu uma lição para a vida inteira, porque olha a sabedoria. A senhora quer a boneca? Pergunta para quem é a dona da boneca. Não é para mim. Né? Ou seja, olha a cultura que levou a senhora a fazer essa pergunta para o pai. Não, o pai é o responsável. Se ele tomar a decisão, a criança vai ter que aceitar. E o raciocínio dele foi o oposto. Falou, não. Ela é um ser que ocupa um espaço que merece todo o respeito, que isso faz parte da vida em comunidade. Ela é visível. Né? Ou seja, então, hoje a gente vê pessoas falando em cursos para ser mãe, né? Criança precisa disso, criança precisa daquilo e tal, não sei mais o quê. E a senhora está aí resumindo em poucos minutos o que é necessário e ponto. Você trouxe algo muito importante aí. Você disse que na sua casa, na sua família, você teve um espaço de diálogo. Sim. O que é o diálogo? O que eu entendo que é o diálogo, né? O diálogo é a possibilidade das pessoas expressarem o que elas são, as suas diferenças, não é? Os seus pontos de vista, umas ouvirem e considerarem o que as outras pensam, não é? A gente fala tanto em diálogo, a própria psicologia, a educação, as mídias, não é? Mas sem compreender que não é necessário chegar a um consenso. Todas as pessoas têm o direito de se manifestarem naquilo que elas acreditam, que elas pensam, sejam crianças, adolescentes, adultos. Quando há esse espaço de diálogo na família, na escola, as pessoas aprendem a refletir sobre a vida, sobre elas mesmas. E a reflexividade é algo extremamente importante para o desenvolvimento. O que aconteceu comigo lá nessa tribo, com essa criança e com esse pai, eu precisei refletir sobre isso. Claro. O que eu fiz? E isso trouxe um aprendizado enorme. Enorme. Então, será que a nossa cultura valoriza a reflexividade? Será que nós refletimos sobre as notícias que a gente vê ou ouve, né, nas mídias de massa? Ou será que nós vamos fazendo as coisas de uma forma automática e cada dia mais rapidamente, sem nenhuma reflexão? Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento, a gente tem que pensar nisso. Isso é um ponto importante. Outra coisa, o desenvolvimento começa, então, com o nascimento e vai até a morte. Nunca tem fim. Claro. Não é? Então, a gente tem que pensar que sempre é possível a pessoa se reorganizar emocionalmente, psicologicamente. Não há algo estático nessa questão do desenvolvimento humano e nem na cultura. Porque nós somos constituídos na cultura e na história. Somos histórica e culturalmente constituídos. O que nós precisamos tentar mudar sempre é a cultura, não é? Então, agora, como é que a gente muda a cultura? Com as nossas ações, com as nossas práticas, não é? Então, quando você fala que você aprendeu lá com seu pai, que aquilo foi uma inspiração para a sua vida, não é? Que isso teve, que você
produziu aí sentidos para a sua vida a partir do que você viveu objetivamente com a sua mãe e com seu pai, você está dizendo que você foi ativo nesse processo. E nós precisamos ser ativos na cultura. Às vezes a gente não pode transformar algo que a gente está vendo ali de imediato, mas a partir do dia a dia, das nossas ações, no nosso trabalho, na convivência com as pessoas, nós podemos transformar a cultura. E a nossa cultura, vou falar aqui do Brasil, deixa a gente muito perplexo. Nós ficamos muito perplexos, não é? Principalmente em relação à corrupção, por exemplo. Meu Deus, né? O que está acontecendo? Que mente é essa que nós estamos produzindo no dia a dia? A gente não tem mais condição de confiar em nada. O que passou a ser normal, né? O que passou a ser normal, exatamente. Então, mas nós somos responsáveis, nós todos. Porque nós somos constituídos na cultura, eu falo isso muito para os meus alunos. E a cultura nos constitui recursivamente, não é? E aí é muito importante ter pessoas como você, por exemplo. Né? Você estava falando do orgulho que você tem dos seus pais, eu senti aqui, eu fiquei vendo assim, nossa, que maravilha, né? Como é que uma pessoa cresce, se torna um adulto e tem como memória, né? Eu vou falar de uma memória afetiva, os pais, a família, aquilo que ele viveu lá e que o constitui atualmente, não é? Que faz você ser quem você é, claro que com a sua contribuição o tempo inteiro, porque você está o tempo inteiro se desenvolvendo e se transformando cada vez mais, mas tem uma matriz, né? Vamos chamar isso de matriz. Tá? Assim, eu só está falando e eu estou me lembrando de uma coisa aqui que eu já falei aqui uma vez, ou duas, sei lá quantas vezes eu já falei isso, e eu falo porque é muito importante. A senhora vê, meu pai era uma pessoa tão diferente nesse sentido, e eu dei tanta sorte em ter esse ser, né, para eu observar. Eu não tenho lembrança do meu pai me chamar pelo nome. Meu pai nunca me chamou pelo nome. Meu pai só me chamava de meu filho. Ele, quando ele falava com outras pessoas, ele falava, não, o Antônio isso, o Antônio aquilo e tal. Ele tinha um relacionamento comigo completamente diferente nesse aspecto. Então, olha só, ele nunca me chamou pelo nome. Ele sempre me chamou de meu filho. Hoje eu tenho conhecimento por conta das reflexões que eu tive que fazer ao longo da vida, né? Pensando sobre isso. E eu passei por fases assim. Teve uma fase que eu achava que ele estava completamente errado. Não pode ser assim, não pode ser assado, não sei o que e tal, porque meu pai nunca quis nada. Tipo, entendeu? Assim, ele nunca quis nada. Então, pai, um sapato que seja o que as pessoas estão usando. Ele não dava o menor valor. Uma roupa também não. Pai, o senhor não quer um carro? Ele amava pescar e tal. Não, para que carro? Os meus conhecidos ou amigos que eu vou pescar têm carro. Para que eu preciso de carro? Ele nunca quis nada. Nunca quis nada. Meu pai era uma pessoa absolutamente satisfeita com aquilo que ele tinha. E eu costumo dizer que não existe no planeta nenhum trilhardário que viveu melhor do que o meu pai. Ele só fez o que ele quis a vida toda. Ele soube fazer escolhas. Ele é tão diferente. Eu me lembro da minha mãe, né? Porque eu criança lá e tal, não sei o quê. Minha mãe, às vezes, porque minha mãe era mais preocupada e assim, mais pé no chão, vamos dizer, né? E ela falava assim, Valdívio, que era o nome dele. Todo mundo chamava ele de Turcão, mas é Valdívio e tal. Amanhã tem que pagar isso, aquilo outro e tal, não sei o quê, e não tem dinheiro. Aí ele, com aquela cara boa, ele falava assim, que dia que tem que pagar? Eu falava, amanhã. Então, amanhã a gente pensa nisso. E aí, o que acontecia? Amanhã aparecia lá uma solução. Nunca ficou, ou seja, entre aspas, né, a tragédia nunca aconteceu. E assim ele viveu a vida inteira.
O tempo todo. Então, por exemplo, quando eu percebo, né, quando hoje eu reflito sobre isso, e eu percebi isso foi recentemente. Meu pai nunca me chamou pelo nome, né? Eu percebi isso recentemente. Aí isso me traz uma reflexão, né? Tipo assim, cara, será que eu tenho ideia do que isso provocou em mim, por exemplo, no sentimento de pertencimento? Olha só, tá vendo? Você está falando de outra coisa importante. As emoções que nós produzimos na convivência. Principalmente aí, né, nesse primeiro momento da vida, nesse primeiro universo, vamos dizer assim, não é? Então, as emoções é que comandam a vida da gente. São elas que nos orientam, mesmo que a gente não saiba, que a gente não tenha consciência disso de uma forma imediata, não é? Por isso que é interessante, né, produzir emoções que nos possibilitem aprender a fazer escolhas, não é, para a vida como seu pai fez, não é? Então, assim, emoções que nos permitam ter qualidade de vida, não é? E estarmos sempre inovando, sempre nos desenvolvendo, criando coisas novas, ou seja, voltados, né, para o futuro, tá? Então, para o futuro, que eu digo assim, não deixando o passado e nem o presente, mas integrando tudo isso. É muito importante dizer que isso não acontece somente com o indivíduo, com a pessoa, mas acontece com a sociedade ao mesmo tempo. Não é? Porque é impossível separar o indivíduo da sociedade. Quando aquele exemplo do indígena lá, não é? Lá como eles estão conectados, tanto com a comunidade, com a natureza, né? Com eles próprios. Então, nós somos esse complexo. Não tem como separar, não é? Então, às vezes, a gente quer dizer que e nós somos uma sociedade que sempre quer olhar para fora, como se o que estivesse fora da gente fosse responsável pelo que a gente é. Mas esse fora e esse dentro estão interrelacionados dinamicamente, não tem como separar. Então eu não posso nunca culpar o outro pelo que eu sou, tá? Eu nunca posso dizer a responsabilidade é de fulano ou de fulana, porque eu estou envolvido nisso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do problema das catástrofes, por exemplo, né, da natureza, aí, nós todos estamos envolvidos com isso. Quando a todos gente somos joga, responsáveis. Todos. Quando a gente joga o lixo na rua, quando a gente faz qualquer coisa que vai agredir quando a gente deixa natureza, de esclarecer. Quando deixa de esclarecer, não é? Então, assim, isso é muito importante para a gente entender que o desenvolvimento humano depende da pessoa, de como ela vive, do que ela produz sobre o que ela vive, quais as emoções que ela produz nesse viver e o que ela faz com isso. Não é? Porque é muito fácil a gente atribuir sempre ao que está fora da gente. Agora, é claro que nós somos atravessados o tempo inteiro, não é? A gente estava falando das comunicações, não é? Das falsas comunicações, e que a gente é atravessado o tempo todo por isso, mas nós temos que saber o que fazer com isso. Esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Né? Não tem como... jeito, não tem. Viver é perigoso, né? Foi Guimarães Rosa que falou? Acho que foi. Guimarães Rosa. É perigoso. A gente é sempre um desafio, cada dia, cada momento. É o que nós temos mesmo, né? É o que nós temos, exatamente. Agora, tudo depende da nossa subjetividade. Aí eu entro num campo muito novo na psicologia, que é a teoria da subjetividade. É uma teoria que foi desenvolvida nesses últimos 20 anos por um teórico de Cuba,
que veio para o Brasil, tá? E foi aqui no Brasil que essa teoria floresceu, porque aqui nós temos uma diversidade diferente de Cuba. Nós temos uma diversidade, não é? As pessoas são bem diferentes. O nosso caldo aqui é bem mais heterogêneo, né? É bem mais heterogêneo. E aqui ele teve a oportunidade de desenvolver essa teoria que vem exatamente falar da singularidade dos processos humanos, né? Porque não dá para todo mundo ser igual, né? Não tem como, né? A gente não pode colocar todo mundo numa mesma... no mesmo lugar, de uma mesma forma, padronizar, não é? Na mesma caixinha? Na mesma caixinha. Então, ele teve essa oportunidade, não é? Infelizmente, nós o perdemos em 2019, agora, mas é uma teoria promissora, porque vem exatamente falar sobre a singularidade dos processos humanos. Como é que é o nome dele? É Fernando Luiz González Rey. Não é? Fernando Luiz González Rey. Rey. Ah, Rey. Rey. Tá. Rey, né? Tá. Fernando Luiz González Rey. Ele foi pró-reitor da Universidade de Havana e ele rompeu, né, com aquela cultura, com aquele sistema e veio para o Brasil, onde ele teve toda a liberdade para produzir essa teoria. E é uma teoria muito interessante porque vem exatamente desconstruir algo que você falou no início da nossa conversa aqui, os mitos. Desconstruir os mitos a respeito da saúde mental, a respeito do que é o ser humano, né? Que a gente tem tradicionalmente uma ideia de uma linearidade no desenvolvimento. Eu nunca aceitei mitos, professora. Nunca, não sei, né? Eu não sei onde isso entrou na minha vida, mas eu nunca aceitei mitos, nunca. Eu sempre questionei e assim, eu tenho uma lógica muito poderosa, né? Sei lá de onde vem isso, mas eu nunca aceitei mitos. E isso te faz bem? Com certeza. Com certeza. Porque te liberta. Com certeza absoluta. Aí você pode ser sujeito do seu processo social. O que é uma categoria desenvolvida pelo professor Fernando González, não é? Que é a categoria sujeito, que começa lá na infância, lá na família. Pelo que você me contou aqui, eu penso que você teve a oportunidade de, desde pequenininho, ir desenvolvendo a sua condição de sujeito do seu processo social. Com certeza. Porque você teve... Hoje eu vejo isso. Hoje você vê. O que é o sujeito? Da perspectiva do professor Fernando González, né? O sujeito é aquele que subverte a ordem. Subverte a ordem. Tá falando de mim. Tá falando de você. Com certeza. Não é? Claro que não para bagunçar, não para comprometer. Eu sempre fui fora. As pessoas, no início era quase que uma acusação. Não, você é fora da caixa, né? Era quase uma acusação. Hoje é consenso, né? E agora eu digo assim, não, no meu caso não tem nem caixa. Exatamente. Então, e eu me orgulho disso. E às vezes a gente precisa subverter, tem um preço a ser pago. Tem. Óbvio, porque a vanguarda Exatamente. A vanguarda não é para qualquer um, né? Claro. Mas enfim, mas tem um preço a ser pago, mas, cara, fora de. Assim, me faz um bem enorme. Então eu vou te contar uma coisa. Eu tenho uma linha de pesquisa que se chama Família, Subjetividade e Desenvolvimento Humano. E eu tenho desenvolvido pesquisas desde 2009 no campo da justiça. No campo da justiça, né? Então, a partir dessas pesquisas, eu desenvolvi um programa que se chama Justiça Educativa de Famílias. E eu trabalho, então, fiz uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né? Lá pela PUC, né? E eu desenvolvo, então, um trabalho com ex-casais em litígio judicial para educar as famílias. Para quê?
para elas aprenderem a emergir como sujeitos do processo. Porque tudo é terceirizado. Né? O que as pessoas falam? Elas falam, vou deixar o juiz resolver. O juiz que resolva. Né? Eu não vou, nem vou me preocupar com isso, tem meu advogado, etc. Então, nós trabalhamos no sentido das pessoas entrarem em contato com elas mesmas, se compreenderem nos seus processos subjetivos, que emoções elas produziram na separação, no divórcio, e que, de alguma forma, estão conduzindo as suas ações com o outro, com o ex-cônjuge, com os filhos, que são os mais prejudicados. Sempre. Professora, o que acontece com o ser humano quando ele emerge para a condição de sujeito? Isso não acontece sempre. Claro. Sim, que claro que emergir não. como sujeito não é fácil. Com certeza. Eu acho que ele dá um salto qualitativo no desenvolvimento, porque é uma autonomia. Porque a gente nasce... É a sensação de liberdade. De liberdade. Né? Na psicologia busca isso. Né? Quer dizer, o fim último é a liberdade. Outro dia eu fiz um raciocínio aqui, eu estava conversando com uma pessoa que lidera uma cooperativa de bordadeiras, né? Foi um papo assim extremamente bom, uma coisa muito boa. E aí eu toquei nesse ponto, né? Da liberdade que o bordado traz para aquelas pessoas. E o quanto essa liberdade é importante para a efetivação da vida feliz. Com certeza. Ou seja, aí a senhora está dizendo isso agora de uma outra forma, mas é exatamente a mesma coisa. É a arte, né? A arte é libertadora. Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria aprender e conviver e experimentar é a arte. Na escola, na família, nos espaços sociais, das praças públicas, não é? Em qualquer espaço da vida, né? E qualquer tipo de arte, porque a arte ela potencializa a nossa criatividade, né? A nossa espontaneidade, a nossa imaginação, não é? A nossa fantasia, porque o que faz com que a gente alcance outros espaços, outros mundos, outros mundos é a nossa capacidade. Agora imagina, né? Ou imagine o que está acontecendo. É tudo o contrário disso. É a robotização, não é? A partir das tecnologias, né? Das mídias de massa, né? A pessoa vai perdendo contato com essa dimensão da vida. E isso é muito triste, né? Professora, outro dia eu conversei aqui com um psiquiatra que desenvolve um trabalho muito interessante de sofrimento psíquico, principalmente no trabalho. E ele trabalha até com moradores de rua e tal. E aí eu desenvolvi um raciocínio e ele virou para mim e falou assim, você é psicólogo? Eu falei, não sou não. Mas essa forma de raciocinar, ela leva pessoas que convivem comigo ou que me conhecem a me questionar sobre problemas existenciais delas e tal, né? E eu sempre desenvolvo um raciocínio que deixa essas pessoas assim numa situação que eu considero interessante, porque elas passam a refletir. Não importa o tamanho do problema que elas me contam, né? Não importa. Eu digo, a boa notícia é que a solução está aí, na sua cabeça. A dificuldade é só a gente encontrar, mas a solução está aí. Você falou outra coisa bem interessante. Aliás, você está trazendo pontos, não é? Eu sou um bom aluno, professor. São pontos muito importantes. Olha só, a pessoa, nessa perspectiva que eu estudo, da teoria da subjetividade, a pessoa só chega a uma patologia, só desenvolve uma patologia quando ela não tem mais recurso subjetivo nenhum. Quando ela ficou sem saída. Porque, na verdade, os problemas, o professor Fernando falava muito isso, não são resolvidos, eles são transformados, não é? A gente vai transformando, vai encontrando ou criando alternativas. Porque nós somos capazes de fazer isso com a nossa emocionalidade,
não é? Com o nosso pensamento, que também são indissociáveis. O pensamento e a emoção são inseparáveis. Por exemplo, aqui agora que nós estamos conversando, tem toda uma emocionalidade sua e minha. Claro. Não é? Junto com com aquilo que nós estamos conversando, debatendo, questionando, etc. Então, nós somos seres, não é, capazes de criar alternativas a qualquer situação vivida. O tempo todo. O tempo todo. Agora, nós não exploramos isso. Por que será? Não é? Porque estamos condicionados, isso mesmo. Condicionados a um raciocínio lógico, só lógico, né? E, na verdade... Cartesiano mesmo. Cartesiano, exatamente, não é? E o que será que nós temos que fazer para mudar, né, essa cultura? Eu acho que a senhora acertou bem no começo do programa, é cuidar das crianças. Porque isso é uma certeza de um mundo melhor. Com certeza. Porque essas crianças farão o mesmo pelos filhos. E os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos. Porque eu não sou pai, né? Mas se eu, por acaso, fosse pai, eu agiria com... Primeira coisa que eu faria, né, com o que eu tenho de conhecimento hoje, eu jamais chamaria meu filho pelo nome. Achei muito interessante isso, viu? Eu jamais chamaria meu filho pelo nome. Porque sempre seria meu filho. Olha o pertencimento. O significado do pertencimento. Olha só o quanto isso é poderoso. Muito. Eu vejo as pessoas... uma comunicação, é aquilo que a gente tá. O que você gerou disso? Você gerou assim, nossa, meu pai me tem... exatamente. Num lugar assim, super importante, não é? E isso, a sua autoestima... Com certeza, né? Com certeza. Se você hoje, pais hoje, né? Pais jovens ou meia-idade, ou sei lá, enfim, né? Pais, né? Que sejam pais, né? Experimentem isso. Claro, claro. Experimentem chamar de meu filho, minha filha, não o nome, entendeu? Porque o nome qualquer um chama. Agora, meu filho é uma exclusividade sua que é pai. Exato. Meu filho é uma exclusividade sua que é mãe. Né? Isso cria uma relação extremamente importante para qualquer criança, porque a criança, ela está solta no mundo, né? Ela está naquele negócio ali de aprender tudo, de ver tudo, de sentir tudo. E outra coisa que eu já falei isso para algumas pessoas, só quem já viveu isso sabe o que significa você tirar uma pessoa do sentimento de felicidade. Quando você... como você faz isso com uma criança? Tentando transformá-la num ser invisível, tirando dela o merecimento dela, fazendo de conta que ela não tem valor, não tem importância. Então você presta atenção, a criança, né, envolvida por aquele sentimento de felicidade, porque o cérebro não tem nada do que o seu cérebro de adulto já tem, de problemas e vivências e não sei o quê. Não tem nada disso. Ela está vivendo um momento íntegro de felicidade. Quando você interfere nisso, isso é ruim. Então você tem que ter esse conhecimento, essa capacidade de perceber com o que você está lidando. Então, e aí, quando você trata de meu filho, nossa, é uma porta aberta enorme para que essa sensação, né, da criança permaneça lá. Né? Porque é assim, ao invés de você falar assim, Paulo Roberto, você fala, meu filho. Você está falando da comunicação, do que a pessoa gera da comunicação. Né? Eu me lembro do professor Fernando contar uma história que aconteceu com ele e com o filho dele. Eles estavam viajando e o pneu furou do carro. E ele foi trocar o pneu e o filho estava dentro do carro. E ele chamou o filho para pegar uma coisa lá para ajudá-lo lá. E quando adulto, o filho falou, pai, aquele dia eu tive muito medo de você. Porque ele era de uma ascendência espanhola, um vozeirão, falava alto assim, não é?
Mas foi o que a intenção dele não foi essa, mas foi o que o filho gerou pela expressão facial e pelo tom de voz. Então eu volto ao tema da comunicação. Como a comunicação é importante. Então chamar meu filho, você gerou disso algo que te fez se sentir seguro, orgulhoso do seu pai, valorizado, etc. Né? Então, olha só, né? A gente tem que prestar muita atenção no cotidiano, nas pequenas coisas, nos momentos que a gente tem com as crianças, e elas são tão fantásticas, né? As crianças, como elas nos ensinam, como a gente aprende. Eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada, por quê? Eu trabalhei 30 anos com psicoterapia com crianças, fazendo psicoterapia com crianças. Então, eu conto para os meus alunos que eu voltava para casa dirigindo e dando risada, feliz da vida, me lembrando do que elas falavam, do que elas faziam, como elas me ensinavam. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque as crianças estão adoecendo hoje. Se naquela época eu não recebia nenhuma criança com diagnóstico de depressão, por exemplo, que vinha lá do psiquiatra, hoje isso acontece. E outros diagnósticos. Mas nós estamos equivocados, né? Eu acho que, na medida em que a gente vai rotulando, classificando, atribuindo esses diagnósticos e a sociedade vai assimilando isso, é terrível. Porque eu não sei o que vai acontecer, né, com a nossa sociedade. E tudo vai sendo normalizado, né? E tudo vai sendo normalizado. É como se não... como assim, cara? Entendeu? Enfim, né? Outra coisa que eu queria... raciocinar aqui para a senhora, tipo assim, falar sobre o sentimento de inveja que o adulto tem da criança em alguns momentos, e isso leva esse adulto a fazer bobagem. Por exemplo, dizem, né, assim, existe uma frase que é: a felicidade incomoda. Ou seja, então a senhora está olhando para um ser feliz, completamente feliz, coisa que a senhora não consegue ser. E aí, isso cria o termo não é raiva, mas, né, isso cria um desconforto no adulto, e ele acaba descontando na criança. Ou seja, ele acaba fazendo o que ele não deveria de forma nenhuma. Porque a criança não tem absolutamente culpa nenhuma disso. A criança não pode ser culpada por ser feliz. Ok? Com certeza. Né? Mas esse é um sentimento, e isso é perceptível em algumas situações. E aí, professora? Então, será que esse adulto tem uma consciência imediata de que isso acontece? Dessa emoção que ele produz em relação à criança? Né? Interessante, eu nunca havia pensado nisso. Sinceramente, eu nunca havia pensado, né? Talvez porque não faça parte da minha vida, do meu repertório, né? Eu penso que a gente tem que admirar as crianças. Com certeza. Né? A gente tem que ter a condição, a capacidade, né, para fazer isso. Esse é o problema, professora. Mas esse adulto certas que pessoas sente não isso é um adulto que está num processo de adoecimento. Ele está se perdendo dele mesmo. E muita gente faz isso, viu, professora? É mesmo. Muita, olha só, isso muita nunca passou gente, pela minha cabeça. Muita gente faz isso. Muita gente trata mal porque ela está percebendo na criança uma coisa que ela perdeu. Ela não tem mais. Uhum. É quase isso. Então, será que isso faz parte da nossa cultura? Nós estamos constituindo isso? Pode ser. Como? Tá aí um tema que a senhora com certeza vai sair daqui pensando, vou pesquisar sobre isso. Então, como será que a gente está constituindo isso? Não é que adultos
né, a nossa sociedade tem. Professora, tem crianças que são, digamos assim, molestadas pelos seus talentos. Por quem está próximo, por pais, mães, são molestadas pelos talentos que elas têm. E as crianças são muito talentosas. Por quê? Porque elas ainda estão isentas dessa... Que tem um teórico... que elas não entraram na caixa, né? Tem um teórico que chamou isso de conserva cultural. Tá? Então, assim, que a gente nasce livre dessas conservas. Eu falo que a gente nasce feliz. E aí vai entrando nessas conservas, né? Tem até um exemplo, por exemplo, olhar um quadro que um pintor fez, não é? Que está lá na galeria, e a gente não sabe do processo que ele viveu para pintar aquele quadro, que é mais importante do que o produto que está lá na galeria. Então, nós vamos nos tornando produtos. E vamos esquecendo os nossos processos. Talvez, né, estou pensando aqui agora, esses adultos que fazem isso, eles estão muito inseridos na conserva cultural, no produto, né, e não nos processos. Seria interessante eles relembrarem a infância deles, não é? Uhum. Quer dizer, tentarem compreender o que eles tiveram de semelhante a essas crianças e o que eles perderam. E tentar achar caminhos para recuperar isso que eles perderam. A psicoterapia é um espaço social que possibilita isso, muitas vezes, não é? Porque é um espaço onde a pessoa pode se reconectar com a história dela, com aquilo que ela tem de genuíno, que foi perdido, né? Que ela tinha e que foi perdido ao longo da história. Professora, né? Na prática, não é assim, eu fico imaginando pessoas assistindo esse podcast. Lembra que eu falei, olha, isso aqui, esse programa, com toda certeza, vai virar um objeto de consulta. Aí eu fico imaginando o seguinte, qualquer pessoa que pegar esse podcast do começo e assistir até o final, vai aprender muito sobre criança, sobre o que fazer, como fazer, o porquê das coisas e tal. E olha a importância disso. Isso é um programa aqui, um podcast, um simples podcast, né? Onde uma pessoa com a sua qualidade acadêmica, né? Coloca assim, nesse nosso bate-papo e a quantidade de conhecimento que é passado aqui oriundo das reflexões que a gente vai fazendo. Então, eu fico imaginando o que as pessoas hoje poderiam fazer na prática, né, para pelo menos dar um pontapé inicial. Eu já falei uma coisa aqui que eu acho que seria interessante. Experimenta passar a chamar meu filho ou minha filha, pais e mães, sei lá. Experimenta fazer isso para você ver a mudança que isso vai provocar em você mesmo. A hora que você se pegar chamando o seu filho de meu filho naturalmente. Que mudanças isso vai provocar em você? Será que isso vai trazer a consciência de com o que e com quem você está lidando? Porque, por exemplo, Manuel pode ser qualquer um. Pode ser o Manuel de 5 anos, de 10 anos, de 15, de 50, de 60, pode ser qualquer Manuel. Pode ser o Manuel amigo, Manuel inimigo, Manuel que você ama ou que você não ama. E tem 1 bilhão de Manuéis aí pelo mundo afora, ou de Manuel, né? Que não teria plural no nome próprio, mas enfim, tem 1 bilhão de pessoas aí com esse nome. Agora, meu filho não. Meu filho é uma coisa sua, exclusivamente sua, e é uma relação real ali. Então, quando você, se por acaso, né, você... Puxa, hoje eu chamei ele de meu filho naturalmente.
Ou seja, o que está sendo provocado na criança também vai ter reflexos em você, né? Ah, sim. Então, talvez esse seja aí um pontapé inicial. Tipo assim, ó, porque quando a gente diz, ó, procura uma terapia, faz não sei o quê, conversa, falando, não, tá uma mudança prática. Entendi. Né? Na sua opinião, além disso... São pequenas coisas no cotidiano. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito é de estar junto com o filho na hora de até assistir um filme, por exemplo, assistir um documentário, não é? E ali trocar ideias, conversar, né? Desenvolver um pensamento crítico, acho que isso é muito educativo, não é? E faz o filho se sentir confiante, porque olha só, a criança tem informações em vários lugares, né? No próprio celular, né? Na escola. E se a família não tiver um espaço para conversar sobre aquilo que a criança aprendeu fora ou entrou em contato fora, quer dizer, a criança pode se perder, né? Nisso aí pode ficar confusa. Então, é muito importante na família, eu vou repetir isso aqui, criar um espaço de intimidade, de diálogo, né, de revelação, afeto, né, porque tudo isso vai constituir um espaço social que vai ser favorável ao desenvolvimento, não é? Então, a criança poder falar com a mãe, com o pai, sobre tudo aquilo que ela tem dúvida, seja lá o que for, não é? Ou seja, esses adultos precisam promover o diálogo, né? É promover o diálogo, mas promover o diálogo é saber ouvir, sim. aceitar as opiniões contrárias, claro. Né? Entender as diferenças, porque isso fortalece. Porque a senhora disse uma coisa também aqui hoje muito importante, e eu faço questão de deixar aqui o registro, porque isso é muito importante. Ó, dialogar não significa chegar a uma conclusão, entendeu? Nem a um acordo. Não. Ó, eu dei a minha opinião, você deu a sua, eu vou raciocinar sobre a nossa conversa e você também. Claro. Vou crescer e você idem. As diferenças. As diferenças é assim que enriquecem. Você só entende as diferenças a partir do momento que você raciocina sobre elas. Né? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Dizer, não é assim. Não, como assim? Não é assim como? Mas às vezes a própria psicologia encaminha as práticas para o consenso, para a mediação de conflitos. Ninguém media ninguém. Quem media é a própria pessoa. É a velha e boa frase que eu uso, a solução está aí. A gente só tem que encontrar. Essa é a boa notícia, entendeu? Quem vai mediar o seu desenvolvimento é você mesmo. Com certeza. Com a sua reflexão, não é? Porque é você que vai tomar as decisões, né? Porque a decisão é um processo interno, único, seu, pronto. Qualquer coisa que venha de fora não é sua, é de fora. E as mudanças que ocorrem na mente humana, né, na organização subjetiva, só ocorrem quando a gente gera outro sentido daquela experiência. Não é? O que é gerar um sentido? Fernando Gonzalez, ele desenvolveu também um conceito que eu acho que é muito importante, que é o conceito de sentido subjetivo. O sentido subjetivo é a unidade do emocional e do simbólico, não é? Então, quando a gente tem uma produção emocional e simbólica sobre aquilo que a gente viveu, a gente pode fazer uma mudança, não é? A mudança só ocorre assim. Então, não adianta, conselho não adianta, não funciona, não é? Instruções também não, treinamento não, porque a gente não é treinável, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa num processo que é complexo, é contraditório. Nós somos contraditórios. Altamente complexo, né? E somos contraditórios o tempo inteiro. Se a gente não entender isso,
né, a gente não vai entender o que é o ser humano. E outra coisa, né? humanidade. A gente, esse nosso ser contraditório precisa ser compreendido. É isso que gera a reflexão, Uhum, né? exatamente. Ou seja, você só vai resolvendo as suas questões, transformando essas coisas a partir das reflexões que você faz. Exato. Não tem como. Você é intreinável. Você pode treinar, você pode treinar jogar bola, você pode treinar voleibol, você pode treinar ser médico, quer dizer, fazer cirurgia, né, e tal. Você pode treinar. Agora, treinar ser humano não dá. Não dá. Aí é desenvolvimento. E o desenvolvimento é dinâmico. Né? Nunca. É uma construção, né, professora? É uma construção e uma constituição, porque é um processo que vai integrando diversas coisas. Eu até acrescentaria, é uma construção viva. Viva. Muito bem. Exatamente. É vivo. É vivo porque, né, tá em movimento. E vai mudando, inteiro, e vai mudando. Aquele quartinho que você imaginava deixou de ser quartinho, passou a ser sala. Aí a sala já não é mais sala, passou a ser garagem. Como assim? Porque é vivo. É vivo. É só a gente pensar que a história, ou seja, a história é viva, a cultura é viva, tudo é vivo, tudo está em movimento, né? Agora, depende de que movimento que a gente faz. Né? Com certeza. Né? Quais movimentos a gente escolhe. Professora, eu costumo dizer aqui o seguinte, eu vou elegendo as pessoas, né, como colaboradoras aqui do Jurubebas, e a senhora vai ser intimada aqui outras vezes para a gente conversar especificamente, porque como essa foi a primeira vez, e na nossa conversa aqui inicial, você falou assim, que tal a gente falar sobre desenvolvimento humano? E aí vem todo esse conteúdo, sem nenhum tipo de preparação. Ok? Estou eu aqui ancorando a senhora, porque tem conhecimento de sobra para expor aqui. Então, com certeza isso vai ocorrer aqui em outras vezes, né? E aí eu falo, olha, pode sugerir temas, pode sugerir pessoas. Eu falo, Léo, por exemplo, esse professor, né, se ele ainda estivesse entre nós, seria maravilhoso trazê-lo aqui, seria, né, para a gente falar sobre essa teoria dele. Como que isso seria legal? Seria um baita de um registro, com certeza, né, para ficar aí para todo mundo, quem é do ramo ou não, ou quem gosta desse tipo de assunto, tal, entrar lá e perceber. Isso é para posteridade, muito melhor inclusive do que o que está escrito, porque facilita para as pessoas o entendimento da própria pessoa falando. Então, outra coisa que eu costumo fazer aqui é o seguinte: quando a gente convida alguém, né, ou eu, ou o Rodrigo, ou a Carla, que cuida dessa parte e tal, quando a gente convida alguém, é natural que essa pessoa, duas coisas. Primeiro, que ela vá acessar o Jurubebas para assistir alguma coisa, para ver o que é, como é que funciona isso e tal, não sei o quê. E segundo, que é uma coisa natural que acontece com todo mundo, é tipo assim, cara, esse cara que vai me entrevistar lá, ou que vai conversar comigo, podia me perguntar sobre isso, que eu gostaria muito de falar. No caso da senhora, esse pensamento existiu? Se existiu e não foi tratado aqui, a senhora, o que seria isso que a senhora ainda gostaria de falar aqui no nosso Jurubebas, nesse primeiro episódio aqui que a senhora está participando? Olha, talvez explicar um pouquinho mais sobre o programa Justiça Educativa de Famílias. Vamos lá. Por quê? Porque eu percebo que o próprio sistema judiciário precisa compreender melhor esse programa. Nós não temos nenhuma intenção com esse programa de que os ex-casais encerrem o processo judicial. Tá? A nossa intenção é que eles saiam, são só 5 encontros, né? Agora nós ampliamos para 8 encontros, que eles saiam de lá reflexivos.
refletindo sobre eles próprios, porque há uma tendência de sempre olhar para o outro, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, se ele é culpado ou não, porque mágoas. Porque é uma lógica adversarial, né? Que é a lógica do direito. Então, mas nós não, nós queremos apenas provocar. É uma provocação à reflexividade, de forma que eles encontrem alternativas, porque a nossa preocupação são as crianças. E a preocupação de que Brasil que nós teremos, porque o índice de separações e de divórcio é altíssimo. Está cada vez maior. E uma criança que fica sem aquele ambiente... Sem tudo isso que nós falamos. Sem tudo isso que a gente estava abordando aqui agora. Né? Porque se a dificuldade existe com esse lar existindo, imagina sem esse lar existindo, a dificuldade é multiplicada por 1000. Exato. Então, assim, a nossa pretensão é apenas de desestabilizar um pouco, porque eles estão ali numa situação estável, tá? Estável no sentido de que tem um litígio, né? De que tem um processo correndo na justiça e que, né, a coisa vai acontecer, às vezes por 1 ano, 2, 10, 15 anos as crianças crescem num ambiente horroroso. E aí, assim, eu queria só explicar um pouquinho que, como nós somos orientados pela teoria da subjetividade, o que a gente pretende é que eles gerem novos sentidos subjetivos em relação a tudo que eles viveram no casamento, ao conflito do casamento. Porque o conflito, isso é um ponto também importante, é um tema interessante falar sobre o conflito, porque a nossa sociedade... A nossa cultura vê o conflito como algo indesejável, né? E o conflito, às vezes, promove o desenvolvimento, não é? Porque a pessoa tem que enfrentar aquele desafio, ela tem que encontrar uma situação de provocação intensa, provocação intensa, exatamente. É por isso que a gente está aqui sempre desenvolvendo, né, nós dois. Exatamente. O Rodrigo. É por isso que a gente briga aqui, né? Claro, briga no bom sentido, né? Mas para chegar no que você está vendo aqui no Jurubebas, por exemplo, em todas as questões, iluminação, a mesa, o microfone, o áudio, o vídeo, a iluminação e tal, tudo isso passou por questionamentos e discussões e tal, não sei o quê, até chegar num patamar que continua sendo mexido, mas com menos intensidade, porque a gente vai atingindo um padrão. É mais ou menos isso. É assim em tudo. Vai atingindo uma qualidade. Um outro nível. Exatamente. O conflito pode trazer qualidade para o relacionamento. Com certeza. Mas a gente evita o conflito. Né? A tendência é evitar o conflito e querer normalizar. Nós vamos fazer aqui vou pedir para a Carla marcar com a senhora para a gente fazer um podcast aqui cujo tema vai ser o conflito no relacionamento. Falar só sobre isso, o tempo todo. Por quê? Porque, por experiência, né, na convivência com pessoas, não só no relacionamento pessoal com o seu companheiro ou com a sua companheira, não, com os seus relacionamentos na vida inteira, com todo mundo, né? Quando você abre mão, né, de dizer o que você pensa, por conta do receio do conflito, você está piorando demais aquela relação. Você está fazendo o que a gente chama de sujeira para embaixo do tapete. Vai chegar um ponto que na sua sala vai ter lá um pico do Everest, né, revestido com o tapete de tanta sujeira que tem lá embaixo. E essa convivência vai ficando impossível. Então, assim, falar sobre o conflito, sobre um dia aqui, um tema específico sobre isso, que eu acho que isso é vivenciado, professora. Eu não tenho esse dado científico e tal, mas se alguém pesquisar, vai aparecer lá um incrível 90%. Eu acho que
esta é a situação de 90% das pessoas em seus relacionamentos. A maioria abre mão do conflito ou da possibilidade do conflito pela emissão de uma opinião, por exemplo. Isso acontece não só nos relacionamentos, não é? Entre as pessoas aí próximas e tal, mas eu estou pensando aqui em outros níveis, não é? Na política, por exemplo, a gente pode pensar na economia, não é? Em várias áreas da vida, não é? E assim como as pessoas têm dificuldade de entender que é só assim que vai haver desenvolvimento, né? Se as questões forem colocadas. Né? E aí a gente volta lá para o início da nossa conversa. No seu espaço social, lá na sua casa, provavelmente vocês não fugiam dos jeito conflitos. Nenhum. Eu nunca fugi de conflito nenhum. Eu nunca deixei de dar minha opinião e eu paguei o preço? Paguei. Mas eu durmo sossegado. Assim, eu tô resolvido. Eu não tenho esses problemas, não. Assim, e a gente não precisa deixar de gostar da outra claro pessoa que não. porque tem o conflito. Aliás, tem uma característica em mim, e o Rodrigo até já falou isso para outras pessoas e tal, porque já aconteceu comigo. Eu posso estar no maior quebra-pau por conta de alguma questão qualquer e tal, não sei o quê. Terminou, eu simplesmente viro aquela página e ponto final. Tem gente que ficou, mas eu pensei que você estava com raiva. Como assim, raiva? Porque a pessoa não é só uma coisa, né? Exatamente. Ela é uma multiplicidade de coisas, exatamente. Né? Não, como assim raiva, cara? Nem lembro. Você estava... Cara, deixa eu te falar. Aquilo, a página já virou, acabou. Tô noutra. Noutro momento. Você entendeu? Entendi. Você sofreu um pouco, sofri. Pois é, mas então. E agora? Não, agora tá legal, ok. Próxima parada. Amanhã a gente pode ter outro desse, ou daqui um mês, ou daqui uma semana, será o quê? Mas ódio, raiva, ressentimento, não, tô fora. Tô fora, não dou conta disso não. Ou seja, então assim, e tudo isso eu acredito a minha infância, a minha matriz lá, certeza. Cansei de ver meu pai falando, não, ó, meu filho, não, pra que isso? É uma pessoa boa, você estava só enganado, estava falando bobagem, tal, não sei o quê. Ele passava, sabe assim, ele relevava com uma facilidade, e eu demorei muito tempo para entender isso. Por quê? Porque eu não simplesmente aceitei, não, eu entendi. Por conta das inúmeras vezes que eu refleti sobre aquilo. Então, eu tive momentos de amar o meu pai e tive momentos de não aceitar de jeito nenhum. Mas isso foi importante. Sim, claro. Porque foi você que foi constituindo isso da sua forma. E a minha relação, do seu jeito. E a minha relação era diferente da dos meus irmãos com ele. Assim, engraçado, né? Você tem a minha personalidade, cada um tem a sua e tal, mas eu agora, né, depois tal que meu pai já faleceu e tal, já tem alguns anos, mas eu faço questão de não lembrar quantos anos são, porque não faz a menor diferença, ele continua comigo, né? Então, assim, e por diversas vezes eu me pego rindo e pensando, cara do céu, é o seu Turcão, né? Entendeu? Por conta dessas coisas. Né? A gente não pode dizer que houve chamar de reflexo ou que foi determinado pelo que você viveu com ele, tá? Claro que passou pela sua produção subjetiva. Certíssimo. Não é? O que você produziu em relação ao seu pai? Eu vou arriscar aqui, dizer algumas emoções que você produziu. Orgulho. Sim. Orgulho. E o orgulho é uma emoção importantíssima para o desenvolvimento. Imagina a pessoa que não tem orgulho dela mesma. Não é? Você produziu amor, não é? Você produziu respeito, por exemplo, não é? Admiração. Muitas emoções que hoje orientam a sua vida. Com certeza. Às vezes você não sabe nem que está orientando naquele momento.
mas estão orientando. E né? eu percebo essa influência, assim, hoje eu percebo essa influência, assim, conscientemente. Aham, E com certeza. eu vejo isso como aprendizado. Claro, Né? Tipo assim, claro. ó, eu cheguei num nível de entender, né, Aham. a importância do meu filho. Isso não Olha, eu cheguei Pois com, é, olha só que maravilha, não é? Que é o que você está dizendo. Inicialmente, a gente não tem consciência, Uhum. mas aos poucos, com reflexão, com contato com a gente mesmo, a gente vai se apropriando disso. E o mais né? importante de tudo, professora, na minha opinião, é o seguinte: se as pessoas soubessem o quanto essa consciência, que pode ser chamada de conhecimento, vamos dizer, né, o quanto isso é fundamental na produção da liberdade. Então, e outra coisa, quanto mais você sente essa liberdade, eu acho que a liberdade ela é o invólucro da felicidade. Sem liberdade é impossível ser É feliz. impossível. Né? É. Então, e produzir essa liberdade é uma questão de você entender o seu papel, quem é você, você se produzir como sujeito, né? E à medida que essa liberdade chega, aí você começa a perceber a quantidade de bobagens que interferem na sua felicidade, vamos dizer assim, e que não deveriam interferir. Não deveria, exatamente. Que pode ser até aquilo que você estava falando sobre o consumo. Sim. Sobre o consumo desenfreado, sem nenhum motivo, apenas... O acúmulo é outra coisa. Um acúmulo. E outras coisas, não só da vida material, mas de tudo da vida, não é? Quanto tempo se perde, não é? E adoece. O adoecimento vem daí, não é? Então, assim, de uma servidão, vou dizer, uma servidão a coisas inúteis. Inúteis, Eu, né? professor, eu costumo deixar assim uma perguntinha para os meus conhecidos, né? Principalmente esses que acham que precisam de mais, sempre mais e mais e mais, e perdem grande parte da sua vida fazendo isso, e não tem sentido. Aí eu digo, olha, o seguinte, procure refletir sobre uma coisa que eu vou te dizer que talvez possa te ajudar. Tenta entender por que índio não faz poupança. Pronto. A hora que você compreender por que o índio não faz poupança, talvez você consiga entender um pouco mais sobre o sentido, né, da sua existência aqui nesse lugar, nesse planeta, nesse tempo, que é finito, cara. É finito. Entendeu? Tudo que te rodeia aí é muito mais longo do que você, mas também é finito, entendeu? Porque a ideia de que a vida humana é muito rápida, cara. Entendeu? Está cada vez mais. Cada vez mais rápida, Mais rápida. porque você percebe pouco. Assim, ó, se você senta num aeroporto para aguardar um voo que vai demorar 6 horas, e senta numa cadeira e fica lá, vai parecer um ano. Agora, quanto mais atividade você provocar, ler, falar, não sei o quê, então, vai parecer minutos. Então a vida está essa avalanche de coisas ao nosso redor e tudo acontecendo e não sei o que. Então está provocando um sentimento de que a vida está passando muito mais rápido do que ela deveria. E aí é um estalar de dedos, já era. E aí você nasceu, cresceu e está no dia de morrer. E com tudo programado. E aí o seguinte, fala assim, escuta, e aí, o que valeu a pena? Uai, cara, se eu pudesse ter a consciência que eu tenho nesse momento do fim, eu faria um monte de coisas diferentes, sabe? Principalmente, eu teria levado mais em conta que eu não precisava de ter perdido tanto tempo juntando coisas, acumulando coisas. Quem sabe, né? E aí você me fez pensar agora
numa outra atividade que é interessante para os pais fazerem com os filhos. Leitura. Ler uma história, né? Ajuda muito. Muito. Contar aquela história 1, 2, 3 vezes, né? Eu lembro da história dos 3 porquinhos, por exemplo. Como que as crianças gostam e que a gente conte 1, 2, 3 e depois ela conta. Mas por que será isso? A gente tem que se perguntar. Porque é um momento de intimidade, é um momento em que há uma compreensão, uma linguagem que aproxima. De novo, a gente pode falar de pertencimento, de né? pertencimento, de afeto, de atenção, de cuidado, não é? Então, assim, quando você fala que a gente perde tempo acumulando, aí eu me lembrei do tempo que a gente pode ter de qualidade, que não é para acumular, mas é para intensificar, para aprofundar os vínculos, né? Os laços, né? E como a gente está perdendo isso, não só com as crianças, mas em todos os relacionamentos, né? As pessoas não conversam mais, né? Não Eu conversam. costumo dizer outra coisa, é o seguinte, ó, com a minha parceira, né? Ao longo desses 35, sei lá quantos anos, eu sou muito ruim de datas assim, mas enfim... É interessante, eu nunca saí para jantar ou almoçar com a minha mulher que a gente tenha sentado um do lado do outro. Aí, como assim? Não, porque em todas as ocasiões que a gente pode, a gente conversa muito. E ela de frente para mim é muito melhor do que do meu lado, porque de frente eu estou olhando para ela, ela está olhando para mim, eu estou percebendo as reações dela, ela percebendo as minhas reações, nós estamos ali fazendo o que a gente tem que fazer para melhorar o nosso relacionamento, nosso entendimento, transferência de experiências e tal, é nesse processo. Um dia eu falei isso, achei interessante, que eu falei, rapaz, deixa eu te falar, olha, e com a minha noiva é o contrário, eu nunca sentei de frente para ela, eu falei, então experimenta. Ele falou, não, você está falando aí, cara, e eu acho que eu vou fazer isso. Passado um tempo, falei, e aí? Falei, cara do céu, ela não entendeu muito bem, ficou meio assim, mas por que você não quer que eu fique do seu lado, não sei o que e tal, mas depois ela agora ela só quer sentar de frente para mim. Que falei, é mesmo, cara? Olha só, não é como que uma atitude, né, uma prática pode Repara nos transformar, restaurantes, né? as pessoas, os casais sentados um do lado do outro. E aí, um no seu celular, o outro no outro celular, e não tem conversa, não tem olho no olho, não tem nada. Então, senta de frente para a pessoa, né? Porque você vai ter seus momentos de abraço, de beijo, de sexo, de tudo. Aquele momento ali é um momento de interação, entendeu? Que você precisa desse momento para poder crescer, melhorar o seu relacionamento, estabelecer as suas, sei lá, falar sobre as suas divergências, seus contraditórios, então, enfim, né? Se relacionar. Claro. É um momento importantíssimo. No meu caso, sempre foi assim. No começo, ela estranhava. Falei, não, você senta de frente aqui, ó. Hein? De frente para mim, ué, pra gente poder conversar. Entendeu? Então, são muitas práticas, né? Isso aí. Interessantes, né? Para aprofundar as relações e o quanto nós estamos perdendo isso, né? Infelizmente, e o pior, né, professora? É o seguinte, volto a dizer, as pessoas sofrem muito, demasiadamente, por falta dessa convivência, desse raciocínio, dessa reflexão, melhor dizendo, porque elas confundem as coisas, né? De novo, cara, se você soubesse o quanto a liberdade tem a ver com a felicidade, você prestaria mais atenção numa coisa que você pode conquistar. Né? Porque a felicidade ela por ser um conjunto de coisas e sentimentos e tal, não sei o quê, é muito mais complicado, né? Agora, ela é resultado, ela é consequência. E essa consequência ela vem em a maior parte dessa consequência vem da liberdade. E você só vai ser livre quando você conseguir ser sujeito.
Exatamente. Entendeu? Não tem outra forma. possibilidade. Não tem outra possibilidade. E para ser sujeito, se você assistiu o podcast desde o começo, você vai entender o que é ser sujeito, como que você pode facilitar a vida dos seus filhos nessa direção e como você pessoalmente pode também ir na mesma direção, se não é o que você fez, sei lá por que motivo, porque você foi criado da forma errada, porque você teve uma infância difícil, sei lá o que e tal, mas sempre, não se esqueça, você é uma construção viva. Sempre há possibilidades de mudança. De transformações. Sim. Então a gente não pode se apegar a uma vida que foi difícil, né? A uma tragédia que aconteceu. Eu vou até usar uma palavra que é muito utilizada na psicologia, é um trauma, porque senão aí, cadê a pessoa? Cadê? Não é? A gente esquece do mais importante, que é cada um de nós. Claro. Como nós somos, o que nós fazemos, que espaço social a gente constitui, não é? E aí a gente precisa pensar que tudo isso é muito vivo. Está sempre em movimento, não tem como. Ou a gente é agente, ou nós somos agentes, ou sujeitos do nosso processo social. Né? E vamos fazer com que as pessoas se mobilizem para isso. Professora, chegamos ao nosso final aqui no podcast, lembrando que, para a senhora ter uma ideia do que é isso, estamos conversando há quase 2 horas. Mesmo? E passa muito rápido, né? Muito rápido. Então, é o seguinte, mas eu quero deixar aqui já a possibilidade da gente falar outras vezes, né? Porque é muito importante esse despejar de conteúdo, né? Que as pessoas que têm possibilidade de fazer isso façam aqui num espaço como Jurubebas, e depois esse programa fica aí para consultas e mais consultas, e as pessoas às vezes se encontram, elas pegam o fio da meada porque assistiram o programa, sei lá, enfim, sempre traz alguma coisa boa, né? Então eu quero assim agradecer demais a sua presença aqui, foi muito legal conversar, né? Até porque, como eu sou um pensador prático, né? É muito bom entrar em contato com o pensamento mais científico, mais estruturado, né? Porque isso me dá uma condição de melhorar a minha reflexão. Então, foi muito bom conversar com a senhora. Eu que agradeço, né? Foi um prazer enorme, foi muito agradável e principalmente conhecer vocês aqui, te conhecer, né? E ver o quão é importante o Jurubebas Podcast, né? Então, assim, que as pessoas aproveitem bastante, né, desse espaço. Então, você que esteve conosco até aqui, de novo, agora chegou a hora de dizer que se você acha que o programa deve ser compartilhado com alguém que você conheça, faça isso. Isso ajuda a pessoa para quem você vai compartilhar, como também ajuda o próprio programa, porque o YouTube entende isso como mais relevância, né? Gostou? Dá o like aí. E no mais, de novo, você esteve no Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Até a próxima. Tchau.